Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal, A Voz do que Clama no Deserto. Se você está chegando pela primeira vez e ainda não fez isso, você pode estar fazendo aí a sua inscrição, tá bom? Fazendo parte desse contingente aí já de 165 inscritos no canal, tá bom? Quero aproveitar a oportunidade, inclusive, para estar agradecendo a Deus e também a vida de mais 2 inscritos no canal. Que Deus abençoe você, meu irmão ou minha irmã, ou você que é jovem, você que o adolescente que tenha se inscrito no canal. Como não houve o acionamento do sininho, não dá para saber quem foi, porém, o importante é que você se inscreveu, está aqui conosco, tá bom? Que esse canal seja uma bênção para você, que Deus ele me faça um instrumento para que isso aconteça, né? Através de cada reflexão aqui na Palavra de Deus, através de cada quadro aqui pelo nosso canal, tá bom? Estamos aqui dentro do quadro Jovens Sois Forte, tá bom? E o tema central do terceiro trimestre é fidelidade às Escrituras em oposição à apostasia. E a lição que estaremos conhecendo o conteúdo agora trata-se da lição número 9, Sansão, a força e a fraqueza de um jovem. Sansão, a força e a fraqueza de um jovem. Para tanto, vamos estar orando, Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na Tua santa e gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, nossos pecados temos cometido e queremos, Senhor, Te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor advire nos buscar, para que onde o Senhor estiver, nós também venhamos estar junto. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez, diante de mais um quadro, agora aqui quadro dos jovens, pertinente ao jovem, ao adolescente, ao Pai, que o Senhor vai abençoar cada um deles, salvar, Senhor, aqueles que ainda não são salvos, e abençoar todos nós também que estaremos aqui junto com eles, conhecendo aqui também esse conteúdo, e na medida do possível, também crendo que o Senhor há de falar com cada um de nós, tanto na individualidade como aqui, no tempo que esse vídeo for ao ar, também na coletividade, durante esse período. Por isso, ó Pai, é que nós pedimos e já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou abrir agora o PowerPoint. O texto principal diz: depois teve esta mulher um filho, chamou seu nome Sansão, e o menino cresceu e o Senhor abençoou. Precisa somente de princípio aqui, caro jovem, porque vai ser importante durante o conteúdo, possivelmente da lição, que esse versículo faz parte do texto, no momento em que o anjo apareceu para a mãe de Sansão e disse para ela que ele ia ter um filho. Ela falou com o esposo voltou novamente, né? O anjo voltou para falar também para falar com o pai dele, né? Testificando aí, falando que ele seria um narizeu de Deus, né? Aquele que teria uma aliança de consagração a Deus, onde não cortaria o cabelo, né? Não tomaria qualquer fruto, né, concernente à vide, concernente à uva. Esse era a aliança. Esse menino seria um nazireu de Deus. E ele iria começar a libertar o povo de Israel da mão dos filisteus. E por que Deus falou isso? Porque Deus já sabia o que iria acontecer com Sansão, né? E diante disso,
ainda se pelo tempo do seu ministério, Deus ia usar ele como, ali como juiz, e diante dessa gestão de Sansão, ele iria obter algumas conquistas, minimizando aí o jugo dos filisteus contra os israelitas, tá bom? Então vamos aqui para o resumo da lição. Por mais que Deus use alguém de forma extraordinária, a natureza humana ainda carrega fragilidade. Isso aqui é um fato, é o que nós precisamos entender, compreender, e o campo dessa fragilidade, ela envolve tudo, Tanto a questão da nossa inclinação, como inclinação ao pecado, como também a questão da nossa perseverança, da nossa fé, da nossa confiança em Deus. Tanto no sentido como no outro, isso acaba sendo afetado, essas características comuns a cada um de nós, dentro dessa realidade que é a fragilidade humana. E foi isso que aconteceu com Sansão. Vamos continuar conhecendo o conteúdo de texto bíblico, Juízes 13, 1 a 7, 24, 25 e 14, de 1 a 3. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Observamos, já diante de cada lição, essa recorrente queda, essa recorrente falha de Israel. Porém, ainda que tenhamos a consciência das nossas fraquezas, e frente a essas fraquezas, a nossa comum inclinação ao pecado, não podemos fazer disso um travesseiro. Isso é bom deixarmos claro aqui nesse primeiro versículo, E fazer dele um travesseiro para sair por aí sem se preocupar com a questão da vigilância, com a questão da santificação e também do compromisso em perseverança quanto a esse aspecto. Tanto é que Paulo ele diz, aquele que está em pé, olhe para que não caia. Versículo 2, e havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe, eis que agora és estéril, e nunca tens concedido, porém conceberás e terás um filho. Observe, amados, antes de continuarmos lendo, que Deus ele escolhe quem ele quer, da tribo que ele quiser. Ele é soberano com respeito a escolher quem seja. E o segundo que nós aprendemos nesses dois últimos versículos, 2 e 3, que nós já acabamos de ler, é que também a questão de ser uma mulher estéril, mulher de Manoá, e ainda assim os planos de Deus, através do agir de Deus em misericórdia e poder, para dar mais um livramento e em longanimidade também para Israel, deixa claro o quanto temos que entender essa questão, como nós vimos no resumo da lição, que ainda que Deus venha fazer coisa extraordinária, o fato não está no instrumento, o fato está em Deus. Não se trata de nós, não se trata de um povo, não se trata de uma denominação, não se trata de um ministério, não se trata de uma igreja, se trata de Deus, do operar e o agir de Deus. E o anjo do Senhor apareceu à mulher, disse, vamos continuar. Agora, pois, guarda-te que bebas vinho e bebida forte, nem comas coisa imunda, pois eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus. Desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Mais um ponto que precisamos parar, caro jovem. A questão, estamos dentro do campo da lei, e a questão do nazireado era algo voluntário. Era algo que eu e você, sendo um israelita, porque ali trata somente do Israel, ainda que tinha um povo, os gentios poderiam participar, os estrangeiros, desde que se circuncidasse e cumprisse todos os requisitos que eram exigidos de Israel, poderiam fazer parte também. Porém, na sua essência, na sua totalidade, a lei tratava-se mais dentro do âmbito de Israel. Então, a questão do narizeado, quando Deus estabeleceu, ele era algo voluntário.
deixando claro ali aqueles que se colocassem para a critério desse inaliterado, havia essas restrições pelo tempo em que ele estabeleceria em voto com Deus. Era um voto de inaliseu. Porém, agora observe que Deus é que estabelece já esse menino como algo que seria consagrado a Deus. Ele não ia nascer e ele ia escolher. Mas Deus já tinha escolhido ele, consagrado, ele desde o ventre da sua mãe. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então, logo, isso tudo está deixando claro, transparente, né, em relevo, em ênfase, a questão da soberania de Deus. Ele não só escolhe o que ele quer, mas ele faz como ele quer. E ele diz, será, é uma determinação, será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então, já era algo que a próprios pais já iam estar ensinando, preparando Sansão, já desde criança, a estas abstinências, ligado aos critérios, né, aos pormenores do que diz respeito à questão do nazireado. Tocou aqui o alarme, que eu não tinha ligado a câmera. Foi até bom, né? Para que isso... Então vamos prosseguir. Deixa eu só voltar lá. Agora, pois, guarda de que bebas vinho, bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho. Já vi, né? Aí diz aqui, ó. Desde o ventre, e ele começará. Observe bem essa expressão. Começará. O Senhor não diz que ele livrará Israel da mão dos filisteus, mas ele começará, dado o fato, né, de que Deus já sabia de tudo quanto ia acontecer. Então observe, amados, mais um ponto, caro jovem, inclusive já tenho falado em outras lições sobre isso, que o fato da escolha de Deus não está em nada naquele que vai ser um instrumento de Deus. A sua fraqueza, a probabilidade, a possibilidade e até a certeza de que ele lá na frente vai quebrar esta aliança, ainda assim não é o fato de Deus não deixar de estabelecer ele como juiz. Mas Deus, ele sabia, e Deus escolheu ele para que ele começasse a libertar Israel e deixar como lição para nós tudo isso que até aqui temos visto durante essa leitura bíblica, leitura do texto bíblico. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: o homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho agora, pois não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia, olha só, da sua morte. Depois teve esta mulher um filho, chamou seu nome Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor, observe, o começou a impelir, de quando em quando, para o campo de Dan, entre Zoar e Estaol. Então Deus, quando ele se tornou mais moço, né? Deus já passou a usar, caro jovem, Sansão, com respeito a esta finalidade, a este propósito. E qual era o propósito? Começar a livrar Israel da servidão dos filisteus, dos ataques dos filisteus, né? Então observe que você pode ser um instrumento na mão de Deus, né? Saiba disso, né? Tenha em você essa disposição de coração para, quando Deus assim agir, no que diz respeito a usar você como instrumento em suas mãos, tá bom? Não se ache o tal, não se ache capaz, por conta do conhecimento que você adquiriu da Bíblia, em achar que tem que ser um pregador, que tem que ser um pastor. Busque a vontade de Deus, busque a direção de Deus e, por certo, o Espírito do Senhor, que já habita em nós. Aqui no caso começou a impelir Sansão no Antigo Testamento. Então era só momento de ação, porém conosco ele
permanece conosco, né, a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E desceu Sansão a Tímina, e vendo a Tímina e uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: viu a mulher em Tímina, das filhas dos filisteus agora, pois tomai-a por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Observe já aí o primeiro passo, né, da queda de Sansão, né? Escolheu uma mulher de um povo que o próprio Deus já tinha estabelecido ele como instrumento para levar o povo de Israel. Tomar a mulher de um povo que estava afligindo eles. Isso representa, amado e querido jovem e adolescente, a força do pecado em nossas vidas. Ainda que ele se manifeste prazeroso, ele é algo que faz parte, né, que tem um interesse em nos oprimir. Vai nos oprimir. O que agrada aos nossos olhos nem sempre é aquilo que agrada aos olhos de Deus. Então precisamos ter o discernimento através da palavra de Deus para não nos iludirmos. Deus, ele nos abençoa. Deus, ele quer nos tornar mais do que bem-aventurados, felizes, né, em todas as circunstâncias, independente, uma felicidade, um prazer que independe do quadro e do cenário circunstancial. Porém, há situações que nós podemos estar escolhendo aquilo que, na verdade, vai ser como espinho em nossa carne. Nesta lição, daremos início ao estudo a respeito de Sansão, um dos mais conhecidos juízes de Israel. Suas façanhas não são lendas, mas histórias reais registradas na Bíblia. Embora dotado de força extraordinária, concedida pelo Senhor, ele se revelou um homem de caráter frágil, frequentemente guiado por seus próprios desejos. Hoje examinaremos a primeira etapa da trajetória deste libertador de Israel. Levantado por Deus em um tempo em que a própria nação havia se conformado com a opressão dos filisteus. Aplicando esses ensinamentos à vida cristã, veremos que em Deus somos fortes, embora continuemos a carregar nossa fragilidade humana. E como diz Paulo, né? Fortalecer no Senhor e na força do seu poder, né? Haja vista que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Então, em todo momento, carecemos, né, de ter o fortalecimento vindo do Senhor em nossas vidas. Logo após a morte de Jefté, surgiram outros 3 juízes menores de Israel: Ebzam, Elon e Abidom. Primeiro ponto, acostumando-se com a servidão. Na sequência, o ciclo vicioso da apostasia do povo israelita volta a operar. Culminando na sua servidão aos filisteus por 40 anos. Os filisteus haviam crescido e dominavam os israelitas. Observe, amado e querido ouvinte da palavra de Deus, o que é o pecado em nossas vidas. Dado o fato dessa característica comum ao pecado, que é ser algo prazeroso, pelo menos de momento, ou por um bom momento, é que nos torna escravo e nos torna acomodado a essa escravidão. Porque permanecer no pecado, viver sobre a vida de pecado, ainda que usufruindo benefícios e prazeres, tudo isso é um engano, porque ele é uma escravidão. Pecado nos escravidão, porque frente à escravidão do pecado, não fazemos porque queremos, fazemos porque somos escravos. Observe isso. O vício, ninguém tem o vício porque escolheu ter, porque é parte dessa escravidão. E muitos de nós, infelizmente, acabamos, a exemplo de Israel, nos acomodando à escravidão. Que não seja o caso de você, meu caro e querido jovem, mas se for, que você venha se arrepender diante de Deus e pedir libertação. Porque se o Filho de Deus, que é Jesus, vos libertar, diz a palavra de Deus, verdadeiramente seremos livres.
dessa escravidão e desse pecado, e não fazer dele um travesseiro. Diferentemente dos ciclos anteriores, Jael parece conviver com seus inimigos, adaptado à situação. Isso aqui já fala do testemunho nosso. Aí tem situações, caro jovem, que ainda que nós não estejamos sobre um ciclo ou sobre uma vida em pecado, mas nós nos conformamos com o pecado. Não praticamos, mas dissimulamos em meio ao meio que convivemos. Não nos apresentamos claramente como cristão, mas dissimulamos no nosso testemunho de fé. Isso trata justamente disso aqui, né? Trata de estarmos adaptando a situação. Nos adaptamos ali para não sofrer, né, o preço da cruz que precisamos carregar, o preço da rejeição, o preço da cara feia, o preço da perseguição. Aí o que nós fazemos? Nós nos adaptamos à situação. Então observe que tem dois lados de uma moeda. O lado em que aquele que está preso realmente à escravidão do pecado e aquele que realmente está liberto, porém não tem um compromisso, não assumiu um compromisso. A sua fragilidade, no caso desse jovem, dessa pessoa, desse crente, é justamente esse. Ele não tem qualquer... A vida cristã para ele é uma maravilha, porque ele nada mudou. Aonde ele estiver, é o mesmo tipo de gíria, de palavrão, né, de situação, e que Deus tenha misericórdia de nós, né? Então, acho que dá para entender o que a lição quer nos dizer, né? A exemplo de Jael. No passado, diante das opressões pagãs, eles agonizavam e clamavam a Deus. Agora parece não ter consciência da rendição. Se acomodaram culturalmente e perderam a consciência da situação de escravo. Amados, essa é a nossa situação. Esse ponto nos chama por mais essa realidade, caro e querido jovem, adolescente e a cada um dos que estão conosco aqui. Observe isso. Isso fala da nossa vida de pecado. Por isso, nós não temos que nos gloriar. Nós que estamos em Cristo, nós que somos, quando somos alcançados pelo Senhor, porque é o Senhor que foi ao nosso encontro, é o Senhor que vai ao encontro do pecador. Jamais o pecador vai ao encontro de Deus, porque ele fica acorrentado e acomodado à questão da sua vida de pecado. Observe que, oxalá, se não fosse o Senhor, todos nós estávamos destinados ao tormento eterno, ao inferno, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Leia Salmo 14, versículo de 1 a 3. Observe a realidade do que nós estamos aqui entendendo com essa lição, para que nós venhamos a glorificar a Deus pela libertação que Ele tem nos dado e pela libertação que Ele quer proporcionar para você, que está conosco aqui pela providência de Deus. Não choro nem clamo por libertação. O pior escravo é aquele que não reconhece a sua condição. João 8:23. Vamos ver? João 8:23. João 8:23. Disse-lhe ele: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Então, é acomodado com este mundo, né? Romanos 6:16. Não sabeis que aquele a quem vos apresentais como servo para lhes obedecer, observe bem, não é o querer, é escravidão mesmo, amados. Sois servo desse mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, olha só, que era o nosso destino. Essa morte aqui é morte eterna. Ou da obediência para a justiça. Então observe que o pior escravo é aquele que realmente está entregue, né? E assim eram todos nós
e assim aqueles que estão no mundo e aqueles que permanecem. Então Deus vem e proporciona essa rica oportunidade, né, de quebrar essa algema. O Senhor, ele quebra o laço do passarinheiro e eu e você passamos a ser livre. O cristão jamais pode se conformar com este mundo. Romanos 12, 2. Né? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformando com este mundo, mas tendo a nossa mente renovada pelo conhecimento da palavra de Deus. Amém? E muito menos se fazer amigo dele, como diz Tiago 4,4, que diz: aquele que faz amigo de Deus se torna inimigo, amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então que nós venhamos tomar cuidado, tá bom? Vamos prosseguir. O anjo anuncia o libertador. Distintamente dos libertadores anteriores, este é anunciado antes do seu nascimento. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá. Aqui estamos no texto da lição, tá bom? Mas no versículo bíblico, esse anjo, ele se trata de uma aparição teofânica de Deus. Porque esse anjo não está como está aqui, na lição. Ele é um anjo, está em letra maiúscula. Vamos confirmar? Juízes 13, 2 a 5. Juízes 13. Juízes 13, 2 a 5. Observe. Havia um homem de Zoar, nós já lemos, vamos ler aqui na Bíblia agora. Da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sem estéril, não lhe dera filhos. Mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: eis que é estéril e nunca deste à luz, porém conceberás e terás um filho. Não está na letra minúscula mesmo. Então eu pensei que era teofânica, mas não é. Era o anjo de Deus, né, que se apresentou ali trazendo esta informação. Então desculpa aí o meu erro aí. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá, que era estéril e não tinha filho, e disse que ela conceberia e teria um filho, sobre cuja cabeça não passaria navalha, pois o menino seria nazireu de Deus, desde o ventre livraria Israel da mão dos filisteus. O povo não clamou por libertador, mas Deus iria prover um. Ele sempre toma a iniciativa da salvação, revelando sua graça proveniente. Sua graça proveniente. De igual forma, Deus, vendo a nossa condição de escravidão ao pecado, enviou seu Filho para nos libertar. Como diz Romanos 5,8, que ainda que nós estávamos na condição de pecadores, Deus ainda demonstrou seu amor, nos enviando seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Terceiro, o nazireu de Deus. O nazireu, nazir, separado ou consagrado, né? Eram pessoas consagradas e separadas para Deus, seja por toda a vida, seja por um período específico. O nazireado da criança foi estabelecido pelo próprio Deus. Por essa razão, o anjo do Senhor instruiu a mulher a seguir a dieta de um nazireu, visto que o chamado de seu filho começava ainda no ventre. Isso evidencia que a mensagem de um anjo jamais pode contradizer a palavra de Deus, e ressalta o valor da vida intrauterina. O aborto é antiético e antibíblico, porque o nascimento é uma obra maravilhosíssima de Deus. Então jamais, entremos sobre esse caminho, de que um feto não é vida, não tem vida, de maneira alguma. Essa lição é muito importante para você que é jovem, você que é mulher, você que é moça, não tomar muito cuidado com o que o mundo prega sobre isso, da questão aí de desvalorizar, o feto, no ventre uterino. Mas cada um tem um propósito, e o Senhor que nos formou dentro do ventre materno. Salmo 139. A lei estabeleceria que todos os dias do seu nazireado santo será o Senhor. Se você quiser ler depois, você pode parar o vídeo também. Está lendo Salmo 139, versículo 14 a 16. A lei estabeleceria que todos os dias do seu nazireado santo será ao Senhor.
Este princípio ecoa no Novo Testamento a todos os crentes indistintamente, como estilo de vida e compromisso contínuo. Não de deixar o cabelo crescer, né? Na questão do homem, para se parecer com a mulher, mas na questão da consagração, né? Da separação para Deus. O nascimento de Sansão, ponto 2, o zelo do pai. O relato em que a esposa narra o ocorrido a Manoá evidencia sua preocupação com a criança. Ele ora pedindo que o mensageiro retorne para instruí-lo sobre como cuidar do menino. Quando o anjo do Senhor reaparece, a sua mulher repete a mesma pergunta. Oxalá todos os pais, né, tivessem essa preocupação de instruir o seu filho, não conforme a sua capacidade, mas conforme a vontade de Deus revelada em sua palavra. Porque ele diz, ensina a criança no caminho que deve andar, porque até envelhecer ela não se desviará do caminho. Interessado também em conhecer a missão e o propósito do filho. Tal atitude demonstra seu desejo sincero de educá-lo conforme a orientação divina. Uma preocupação fundamental para os pais. Como é importante ter essa sensibilidade. Oxalá todos nós, como pais, os meus já são crescidos, estão no caminho do Senhor, né? Mas tem você que é jovem, que ainda vai conhecer uma moça, vai namorar, noivar, casar e vai ter um filho. Busque sempre orar por ele, preparar o seu filho para que tudo, em tudo, a profissão que ele vai escolher, em estudar a faculdade, ser um instrumento de Deus, tudo seja pela direção de Deus e pelo propósito específico de Deus. Sigamos o exemplo de Manoá, esse humilde homem, né? Ali da tribo de Dan. Hoje muitos cristãos priorizam o sucesso profissional dos filhos, mas o texto lembra de que o mais importante é ensiná-lo no caminho que deve andar. Foi comentado, né? Ao receber novamente as orientações, Manoá ofereceu um cabrito com oferta de manjares, em sinal de gratidão, consagração, reconhecimento da provisão de Deus. Aqui é importante entender, caro jovem, que a profissão ela é importante. Deus não se agrada de nenhum jovem, de ninguém que viva na ociosidade. Que viva na ociosidade. Deus, ele preza e abençoa aqueles que prezam pelo trabalho. Porém, nós, como pai, não podemos, né, esquecer, dentro do campo da prioridade, que o importante é, primeiro, os nossos filhos conhecerem a Deus. É estar em comunhão com Deus. É estar na direção de Deus. Que adianta, caro jovem, você ser alguém que já almejou, quem sabe você que está aqui conosco já tem uma profissão, já é fichado numa boa empresa. E você acabou se esquecendo de Deus. Você vive só um cristianismo de liturgia, de estar no culto naquele dia específico, se esforçando até mesmo para estar na escola dominical naquele domingo e horário específico. Mas conta a comunhão. Como é que está a comunhão? Então, pense nisso, porque o valor maior é o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então, preze pela comunhão com Deus e valorize a profissão, valorize também o preparar o seu filho para um bom trabalho, né? Amém? O nascimento de Sansão. No tempo devido, a mulher deu à luz ao menino e o chamou Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou, e o seu espírito o impeliu. Sansão foi abençoado com uma força descomunal para realizar grandes prodígios. Terceiro, um herói forte e fraco. Sansão tinha todos os elementos para ser um herói exemplar. Diferente de Jefté, cresceu em um lar piedoso, sob o cuidado atento dos pais. Recebeu de Deus um dom extraordinário. Entretanto, não aproveitou tudo isso. Sua trajetória revela que foi o mais vacilante dos juízes de Israel. Possui imensa força física, mas um caráter frágil. É o retrato vivo de como em um mesmo homem, pode coexistir poder e fragilidade, força e fraqueza. Sua história é também um testemunho da misericórdia e fidelidade de Deus para com Israel, seu povo eleito, como também extensão para todos nós. A força de Sansão
para cumprir o propósito de Deus, revelava essa característica. Em nada, desde da mais simples atividade que podemos fazer ou ter, o conhecimento, a sabedoria, tudo provém do Senhor. Ele é a fonte da força e da sabedoria. Por isso que o profeta Jeremias diz: não se glorie o forte na sua força, o sábio na sua sabedoria, e menos o rico, muito menos o rico na sua riqueza. Mas se glorie sim em saber que eu sou o Senhor. Deus usaria Sansão não por causa de sua fé e muito menos por sua moralidade, mas por causa da promessa de Deus ao seu povo. Por isso precisamos ler a história de Sansão à luz da antiga aliança, reconhecendo a ação soberana de Deus em conduzir a libertação de Israel de seus inimigos. Isso aqui foi comentado logo no começo da lição, tá bom? Vale lembrar de que os jovens são fortes e já venceram o maligno. E onde é que está essa força? Na palavra de Deus. Mas por meio da obra de Cristo e da palavra de Deus. Não são fortes em si mesmos. Antes é preciso se submeter constantemente a Deus, adquirindo força para resistir às tentações e influência maligna do diabo. Então, amado e querido jovem, não brinque com a sua fé, mas esteja sempre disposto a se sujeitar a Deus, e por certo, Ele será com você em todo momento. Porque em todo momento em que Sansão estava dentro da vontade de Deus, Deus realizou ali grandes feitos, e até independente das fraquezas, dos pecalços em que Sansão cometeu. Escolheu uma mulher filisteia, tocou num animal morto que o nazireu não poderia tocar, né? E prevaleceu recorrentemente mentindo, a priori para Dalila. Então observe que tudo isso caminhou para o abandono de Deus, o abandono do Espírito Santo. Então quando ele clamou, achou que estava com a força, depois que Dalila cortou o cabelo, ele não sabia, o texto diz que ele não sabia, observe, que o Espírito Santo tinha saído dele. Não foi a questão do cabelo cortado, foi a questão que ele tinha quebrado já a aliança por muitas vezes. E aí isso lhe custou uma cegueira. Observe o princípio e a queda daquele que se desvia, daquele que é iluminado pelo Senhor. É a questão da cegueira espiritual. Observe quantas oportunidades Sansão teve antes que estivesse sob um estado de cegueira. Então, não brinque, amado e querido jovem, com Deus e com as coisas relacionadas a Deus. Não banalize sua fé e nem sua vida cristã, de maneira alguma. Mas tenha cuidado do seu vaso. Use, valorize, se santifique e use o seu vaso idôneamente para a glória de Deus. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Terceiro ponto, as fraquezas do jovem Sansão. Movido pelo desejo, em primeiro lugar. Sansão era um jovem impetuoso e temperamental, movido pela cobiça dos olhos. Ao chegar à cidade de Tímina, apaixonou-se por uma mulher filisteia e logo decidiu casar-se com ela. Seu critério foi puramente visual, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne quando ele desejou comer aquele mel, e soberba da vida quando ele se apoiou na questão do seu dom que ele tinha, da sua eficácia contra a sua força. Ele se esqueceu que tudo vinha de Deus. Ele esqueceu que o dom de realizar coisas extraordinárias era unicamente tendo a sua origem em Deus. Como diz Atos, que fala e que Deus fez muitas maravilhas pela mão do apóstolo Paulo. E assim foi com Sansão. Então observe, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, cara jovem, e concupiscência e soberba da vida. Então, esse é um fato e essa é uma guerra nossa, interior.
Esse inimigo que Sansão enfrentou foi ele mesmo. Ainda que ele pudesse matar mais de 1000 filisteus com a queixada de boi, essa força vinha de Deus. Ainda que ele pudesse ali amarrar várias raposas e incendiar o campo filisteu, isso foi por intermédio da obra do Senhor. E ele se achou que poderia brincar e dissimular na sua fé cristã, na sua vida cristã. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, não de você, jovem, mas de cada um de nós que estamos diante desta lição. Porque sempre que lermos ou estudarmos a biografia de Sansão, haveremos de compreender o quanto necessitamos, né, do Senhor em nossas vidas, de nos guardar de que nós venhamos a cair sobre esses pecados. Em vez de se opor aos filisteus, como era a sua missão, Sansão desejou unir-se a eles por laços familiares. É um alerta para o perigo de decisões baseadas apenas na atração física e visual. Então, cuidado, caro jovem. Quebra o preceito do narizeado. Sansão, ainda jovem, desceu a Tímina e no caminho mata o leão com as próprias mãos. Mais tarde, ao passar pelo mesmo local, encontra o cadáver do animal com enxame de abelhas e mel dentro. O que Sansão queria indo em busca do animal morto? O fato é que ele toca o cadáver para pegar o mel e come, repartindo com seus pais, mas sem contar a origem. Era o mel da morte. Observe que ele quebrou a aliança de Deus, porém ele continuou, Deus ainda operando por meio dele, para mostrar para nós, né, a possibilidade de sermos instrumento de Deus, mas ao mesmo tempo desmerecemos o caráter, do valor do caráter cristão e da nossa comunhão com Deus. A exemplo e faz reflexo a essa verdade, Mateus 7, 24, 23, quando o Senhor diz 21, entre 21 e 22, que muitos dirão naquele dia: não fizemos muitos milagres, muitas maravilhas, em teu nome nós não expulsamos demônios, em teu nome nós não profetizamos. E Jesus disse que iria falar para eles abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então não se engane, porque Deus, ele não se arrepende do dom que dá, mas ao preço pela negligência da fé, da comunhão e do caráter. Ao fazer isso, quebra o preceito do narizeado que proibia contato com qualquer coisa morta. Esse episódio revela uma atitude descuidada e irreverente diante da consagração que tinha perante Deus, mostrando como, desde cedo, começou a desprezar as restrições e os propósitos de seu chamado. Fazedor de apostas. Sansão prepara um banquete para comemorar o casamento com a filisteia. O termo empregado para a festa indica literalmente que era um banquete de bebida. Sansão propõe aos 30 rapazes convidados um enigma envolvendo o mel encontrado no leão morto, postando 30 túnicas e 30 mudas de roupa. Ou seja, ele brincou com o pecado. Isso aqui é banalizar, amado e querido jovem, a santificação. É banalizar as coisas de Deus, a palavra de Deus, banalizar as orientações de Deus. Ele desmereceu plenamente, porque além de ele quebrar a aliança, ele ainda brincou com aquilo pelo qual ele não deveria brincar. Era um enigma impossível, incapaz de resolvê-lo. Eles pressionaram a esposa de Sansão, que convenceu a revelar a resposta. Sansão havia se colocado em ambiente hostil e de associações perigosas. Ao descobrir a traição, Sansão cumpre a aposta, matando 30 homens em Ascalon para obter roupas prometidas. Um episódio mostra seu temperamento impulsivo e gosto por vingança, mas também o custo de pagar uma aposta. Quais o tipo de aposta na atualidade em que muitos estão perdendo tempo, dinheiro e a vida espiritual? Tenha cuidado. O crente não pode apostar, caro adolescente. A vida de Sansão nos confronta. Infelizmente, eu quero aqui abrir um parênteses e teremos a conclusão, que há igrejas que fazem rifa, fazem sorteios, totalmente contrário ao que a palavra de Deus diz. O que trata-se de sorteio
trata-se de sorte, de azar e não de Deus. A vida de Sansão nos confronta com o paradoxo de um homem separado por Deus desde o ventre, dotado de força extraordinária, mas marcado por fraquezas e escolhas impensadas. Sua trajetória inicial nos serve de alerta, dons e oportunidades, quando não acompanhados de caráter e obediência, podem ser desperdiçados. Que passamos a aprender com seus erros e acertos, usando tudo que Deus nos deu com fidelidade e consagração, para que sua glória seja manifesta em nossas vidas. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos, caro jovem. Então, que nós viemos a vigiar, a ter o cuidado tão importante para a nossa própria vida. Porque esse inimigo ao qual nós tratamos, ao qual derrubou Sansão, foi a concupiscência da carne, dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Pense nisso e cuide-se. Cuidamo-nos, melhor dizendo. Amém? Que Deus, por intermédio de Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos e até a próxima programação. Vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos perdão, Senhor, do nosso pecado. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos, de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar. Queremos te agradecer pelo tempo que aqui estivemos. Guarda-nos, ó Pai, deste mal, mas que nós devemos valorizar em todo momento a tua direção, a instrumentalidade do Senhor e a possibilidade do Senhor nos escolher como um instrumento em tuas mãos. Não vamos banalizar, Senhor, jamais o dom que o Senhor venha nos dar ou tenha nos dado. Faz isso, Pai, nos ajuda. É o que nós pedimos. Ajuda nas nossas fraquezas, Senhor. Porque é na nossa fraqueza que o teu poder opera em nós. Faz isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. É que nós oramos, damos graça por tudo. Amém.